Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E as suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez no canal Iau Shalaim, onde nós, irmãos, comungamos, nos unimos, congregamos em nome de Yahshua Mashiach, em culto e adoração ao nosso Pai Iau dos Exércitos. E nós hoje, irmãos, nós vamos falar de um tema muito pertinente, um tema muito importante, que, entendido da maneira correta, vai trazer alegria, tranquilidade e descanso para cada um de nós. Nós vamos falar hoje do descanso que nós encontramos em Yahshua. E Yahshua é nosso descanso. O nosso verdadeiro descanso, irmãos, é Yahshua, o Mashiach. Porque quando nós prestamos atenção em Matitial, conhecido também como Mateus, e Yahshua ele diz que: vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. E eu estou aqui resumindo o versículo. Ele diz que ao irmos a ele, encontraremos descanso para nossas almas. E uma coisa interessante, irmãos, dentro desse contexto, dentro desse bojo, desse assunto chamado descanso, dentro desse arcabouço doutrinário, ou seja, dentro de um esqueleto de doutrina, a doutrina do descanso, irmãos, ela é verdadeira. E nós não somos máquinas. Nós precisamos separar tempo de descanso para a nossa vida. Se nós formos olharmos no Decálogo, o Decálogo, ele, no 4º mandamento, ele mostra o descanso no Shabat. O Shabat é um mandamento onde nós somos convidados a descansar de nossas tarefas, de nossos afazeres cotidianos. Porém, entretanto, quando nós encontramos a realidade da sombra, a sombra com a realidade, o descanso do Decálogo, o descanso do ciclo semanal, ele é apenas uma sombra que nos leva a Yahshua, o nosso verdadeiro descanso. Em Yahshua, o nosso verdadeiro descanso, o completo e perfeito descanso, encontra-se a perfeição, encontra-se a realidade do descanso. E por que eu estou dizendo que o descanso do ciclo semanal, ele é apenas uma sombra que aponta para o descanso real, o descanso em Yahshua, o Mashiach. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês no livro de Colossenses, capítulo
capítulo 2, do verso 1 em diante. Vamos dar uma lida aqui, nós vamos tentar compreender, ou melhor, nós vamos compreender, porque se eu não tivesse a compreensão dessa mensagem, eu nem entraria aqui. Então, aonde eu falei tentar compreender, entenda-se, compreender. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Isso aqui, irmãos, é o apóstolo Shaul falando para a igreja lá em Laodiceia. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério do Criador e Pai do Machia. Aqui está escrito aqui, Pai de Cristo, não. Cristo é uma palavra paganizada. No lugar da palavra Cristo se lê Machia, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? São palavras que as pessoas trazem a nós e com uma certa eloquência, que parece até que são palavras que têm uma real aparência de sabedoria, mas nós vamos entender que não passa de aparência, quando comparado com aquilo que Yahshua nos ensina. Porque ainda que estejais ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Machia. Como, pois, recebeste Yahshua o Machia, assim também nele andai, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Machia, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás. Irmãos, nós temos que analisar que Yahshua é o cabeça de todo principado e potestade. Yahshua é o cabeça, no qual também estás circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão do Machia. Pela circuncisão do Machia. Sepultado com ele na imersão, ou no batismo, não tem problema falar, porque batismo quer dizer imersão. Nele também ressuscitaste, pela fé do poder do Criador, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Yahshua, irmão? Foi o Criador. Porque aqui na palavra, aqui por detrás da palavra Deus, aqui não se lê Deus, aqui se lê Criador. O sistema, ele escondeu o nome do Pai e o nome do Filho, usando títulos. Eu tenho vídeos aqui no YouTube que falam a respeito dessas coisas. Como, por exemplo, quando se lê Senhor, com todas as letras na maiúscula, ali se lê Yahweh. Porque Senhor no hebraico significa Baal. Por isso, Yahweh a gente não pode se referir a Yahweh como Senhor, com esse pronome de tratamento. A gente só pode se referir a Yahweh como Yahweh, não como Senhor. Porque lá em Oséias 2,16 ele fala: o meu povo me chamará meu marido, não mais me chamará meu Baal. Então as pessoas chamam Yahweh de Baal quando se refere a ela com esse título Senhor. Vamos continuar. Pela fé no poder do Criador que o ressuscitou dentre os mortos. E havendo vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a no madeiro. Não é na cruz não, irmão. Yahshua foi preso, foi colocado no madeiro. Yahshua não foi... Deixa eu ver aqui porque fugiu aqui. Cravando-a no madeiro e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias e de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Mashiach. Então, irmãos, nós precisamos aqui então entendermos que Yahshua, ele cravou, ele riscou o escrito de dívida que nos era contrário nas suas ordenanças. O que é os escritos de dívida na sua ordenança? Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Na lei da Peça, que a gente conhece como Páscoa, ele ordenou, se vocês puderem olhar lá em em Êxodo, capítulo 12, ele ordenou a instituição da Peça, a instituição da Páscoa, e dentro dessa ordenança, deixa eu beber aqui um pouquinho d'água, meu irmão. Não se incomode não que a água não está tão gelada assim não, essas bolinhas aqui é normal. Mas essa água já está aqui já faz mais de 30 minutos, que eu tirei antes de preparar esse vídeo. Então, irmãos, na ordenança da Páscoa, Ial disse que não teria que ter fermento na casa dos Ialdim, na casa do seu povo, durante 7 dias, do dia 14 de Nissan até o dia 21 de Nissan, ou 14 de Abib, até o dia 21 de Abib. Eu pergunto para você, essa ordenança, ela é praticada hoje? No meio daqueles que aceitaram Yahshua? Não. A gente até pratica a Peça, a Páscoa, que na verdade é o partir do pão. Nós praticamos essa ordenança. Mas nós cumprimos, irmãos, nós cumprimos o ritual de ficar 7 dias sem ter fermento em nossas casas? Não. Nós não cumprimos essa ordenança. Por que nós não cumprimos essa ordenança? E outra coisa, irmão, se você for comparar a ordenança da Páscoa, da Peça, ela era específica, ela tinha que ser feita no dia 14 de Abib. Ela tinha que ser feita no dia 14 de Abib, e dentro dessa ordenança não se podia comer pão levedado, pão com fermento, durante 7 dias. Ou seja, nós hoje participamos do partir do pão apenas uma vez no ano. Lá no Antigo Testamento, irmãos, a Páscoa era comemorada uma vez no ano, no dia 14 de Abib. E depois, para que tivesse outra comemoração, somente no dia 14 de Abib do ano seguinte. Por que essa ordenança? Porque 14 de Abib, irmãos, era o último dia do ano. 14 de Abib era o último dia do ano. E 15 de Abib era o primeiro dia do ano. Ou seja, no 14 de Abib estava se fechando o ano vigente. No dia 15 de Abib, ou 15 de Nissan, era o primeiro dia do ano corrente. Ou seja, ia correr até o próximo dia 14 de Abib. Então, 14 de Abib era o último dia do ano vigente. Tipo assim, nós estamos em 2025. E se hoje fosse 14 de Abib, era o último dia do ano de 2025. O ano vigente de 2025. Quando terminasse o 14 de Abib, começa o primeiro dia do ano vigente, porque o ano anterior já passou. Por isso a Peça, ou a Páscoa, ela tinha no seu ritual o comemorar
no 14 de Abib, porque era o último dia do ano, no calendário Aldim. E quando o povo fosse sair do Egito, observa que foi à meia-noite, irmãos. À meia-noite, o anjo passou, fez a destruição que tinha que fazer, e então Faraó deu a ordem para que os filhos de Israel, conhecidos como os filhos de Israel, saíssem do Egito. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, sai liberto do Egito, a liberdade deles aconteceu no dia 15 de Nissan. 15 de Nissan aconteceu a liberdade do povo de Israel, do povo de Ial dos exércitos. Então no dia 15 eles foram livres, já estavam com a sua carta de alforria nas mãos, então eles puderam deixar o Egito. Eles foram escravos até o último dia do ano que houve aquelas pragas, aquelas saraivadas. E quando os filhos de Israel saem do Egito, eles já saem libertos. Por isso há uma especificação de uma data para se comemorar a Pessa. Então a data específica para se comemorar a Pessa foi exatamente no dia 14 de Abib. Era a data. E Alcha respeitou isso, irmãos. Você não vê nas escrituras e Alcha em um mesmo ano tendo o partir do pão como o ritual da Pessa, o ritual da Páscoa, mais do que uma vez. Em todo o Novo Testamento você vai procurar que Alcha participou da Pessa, participou da Páscoa, partiu a Pessa com seus discípulos, sempre uma vez no ano. Por quê? Porque ainda o sacrifício não tinha sido feito. Hoje, a gente não tem agora uma data específica para fazer o partir do pão. Qualquer data, você pode fazer o partir do pão. E não tem mais a restrição de fazer uma só vez no ano. Faz-se quando for necessário. Por exemplo, nós e Aldim, nós imergimos as pessoas e depois da imersão, nós ali mesmo, no lugar onde nós imergimos as pessoas, que a gente se prepara antes, ali a gente faz o partir do pão ali, junto com os imergidos, né? Nós participamos do partir do pão com ele. Aí eu faço a pergunta para você. Fiz uma imersão de manhã, às 10 horas da manhã. Dentro dessa imersão, tivemos o ritual do partir do pão. Aí à tarde eu tenho outra imersão para fazer em outro lugar. Alguma coisa, alguma lei me impede de participar de novo do partir do pão? Não, irmão. Sabe por que não? Porque na nova aliança, tudo se fez novo. A sombra encontrou-se com a realidade. A sombra se encontrou com a realidade, irmãos. Na nova aliança, o cordeiro é Yahshua. Enquanto que na velha aliança, o cordeiro era literal, tinha que ser um cordeiro literal. Mas na nova aliança, o cordeiro é Yahshua. E o seu símbolo não é um cordeiro literal. O símbolo é o pão, que representa o corpo de Yahshua. Por isso a gente pode fazer o partir do pão quantas vezes for necessária. Porque, irmãos, trigo, suco de uva, não é coisa difícil de se providenciar. Entendeu? Agora, matar um cordeiro literal, assar esse cordeiro, que era o símbolo da antiga aliança. Na nova aliança, irmãos, o símbolo do cordeiro não é um cordeiro, é um pão sem fermento. Por isso que nós, dentro desse contexto do descanso verdadeiro, o descanso de Yahshua ou em Yahshua, é o verdadeiro e perfeito descanso. Porém, entretanto, nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. Nós não podemos, e Yahweh não autoriza você a trabalhar os 7 dias da semana direto.
Por isso Yahweh libertou também os seus filhos da terra do Egito, porque lá no Egito eles não tinham descanso não, irmãos. Trabalhava todos os dias da semana. Não tinha descanso. E Yahweh não muda. O nosso corpo, depois da queda, ele passou a ter a necessidade do descanso. E esse amigo que vos fala, eu não trabalho os 7 dias da semana direto. Salvo quando tem uma emergência, irmãos. Por exemplo, fora de emergência, eu sempre faço o meu descanso no Shabat, por quê? Shabat. Eu não mudo o nome do descanso. O nome do descanso é Shabat, porque Shá no hebraico é salvação. E quem é o Salvador? É Yahushua. Então, o mandamento do Shabat, ele nos remete ao descanso verdadeiro que é Yahushua. Então, eu descanso, porque eu pude escolher esse dia, porque esse dia está acessível à minha escolha. Por que está acessível? Eu sou o dono da serralheria. Abaixo de Yahushua, eu sou o dono da serralheria. Então eu posso fazer meu descanso. Mas o motorista de ônibus, o cobrador, o bombeiro, o policial, o médico, não podem, irmãos, fazer o seu próprio descanso. O descanso dessas classes, que eu acabei de falar, eles ocorrem por um plantão, que hoje pode ser no sábado, ou melhor, no Shabat, mas no outro já não vai ser no Shabat. Então quem trabalha como plantonista não tem o luxo, a liberdade de escolher a sua folga. Mas esse amigo que vos fala, eu tenho. Então a minha folga é no Shabat. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E eu ainda falo uma coisa para você. Esse vídeo está sendo gravado no Shabat. Hoje, dia 30 de agosto de 2025. Que, deixa eu olhar aqui, são 11 horas e 51 minutos. Esse vídeo ele vai para o ar a 15 horas. Então, não deixa de ser um trabalho. É um trabalho, sim. Mas é um trabalho que não me deixa culpado. Porque eu estou a serviço de Yahweh dos exércitos. Estou a serviço de Yahweh dos exércitos, irmãos. E certamente, se eu tiver de socorrer alguma ovelha no Shabat, eu vou socorrer, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Porque o meu descanso, o verdadeiro descanso, está em Yahushua Mashiach. É nele que está o meu descanso. E uma coisa interessante, irmãos, que os Ealdins que fazem parte da linhagem de profeta, eles não perdem a comunicação com o pai e com o filho, porque ele teve que socorrer alguém no Shabat. Por exemplo, um dia desse aí mesmo, já faz tempo já, um irmão chegou aqui dizendo: a minha porta de aço quebrou a mola e ela está presa apenas por um parafuso. Porque a mola está sem pressão alguma. A qualquer momento a porta pode descer. Porque ela está presa apenas por um parafuso. O irmão chamou vários serralheiros, ninguém quis ir lá. Porque ele sabia que a minha folga era no Shabat. Ele chamou vários serralheiros e ninguém quis ir. E ele disse: não tenho outra alternativa. Vou atrás do irmão Paulo. E sei que ele não vai colocar o descanso dele acima da proteção da vida de alguém. Porque se a porta descesse, irmãos, estava presa só num parafuso. E ela estava sem pressão nenhuma. Se ela descesse e pegasse no crânio de alguém, aquela pessoa podia morrer. Certamente morreria, porque a porta ela tinha para mais de 80 quilos. Eu imediatamente fui, e ele tomou cuidado ainda, ó, irmão, já fui em 3 serralheiros, mas ninguém quis ir lá. E olha que era serralheiro, irmãos, que não tem nada a ver com descanso. Para eles trabalham todo dia. Mas não sei por que carga d'água, nenhum deles queria ir. Então o irmão esteve aqui, eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, irmãos. E na hora que nós temos que fazer o que tem que ser feito,
Nós não temos que ficar preocupados, principalmente quando for para defender a vida. O que adiantaria eu falar para ele, eu não vou lá? Aí de fato não ia na letra da lei, eu estaria guardando a lei na letra da lei em relação ao Shabat. Mas se aquela porta descesse na cabeça de alguém e matasse alguém, eu teria quebrado a lei. Porque eu não fui, pelo fato de eu não ir, a porta arriou e matou alguém. Se eu tivesse ido, ela não ia arriar e matar alguém, porque eu ia consertar o defeito. Então, irmãos, é nisso que a gente tem que analisar, prestar atenção no contexto de observar a lei de Al. Feliz é aquele que de dia e de noite medita sobre a lei de Al e que tem nela o seu prazer. Ele é como a árvore à beira de um riacho, que frutifica no tempo certo e que em tudo que faz sente a presença de Al. Mas os maus, os que se transviaram, não são assim. Eles são como palha, que o vento leva para longe das árvores, e condenados serão afastados por Ial, para longe dos justos, para longe daqueles que foram abençoados, e estarão em meio às trevas de sua perdição. Entendeu, irmão? Feliz é aquele que de dia e de noite medita sobre a lei de Ial. E quando você medita sobre a lei de Ial, irmãos, você tem prazer, e tudo que você faz, você sente a presença de Ial com você. Mesmo quando eu tenho que ir socorrer alguém no Shabat, irmãos, eu sinto a presença de Al. Sinto a presença de Al, irmãos. Porque eu não fico preso. Eu não fico preso nas ordenanças da letra. Eu não fico preso nas ordenanças da letra, irmão, porque a letra mata. Mas o Ruach Kadosh vivifica. O Ruach Kadosh de Al vivifica, irmãos, porque quando nós recebemos Yahshua e entendemos essa estrutura toda, nós temos a lei de Yahshua dentro do nosso coração, irmãos, escrita, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, a nossa mente. Nós recebemos, irmãos, a estrutura da lei de Yahshua, da lei de Al, através de Yahshua, que é Yahshua que escreveu essa lei no nosso coração. E por isso é feliz aquele que de dia e de noite medita sobre a lei de Al. Sabe por quê, irmãos? Ele não comete injustiça. Ele não comete injustiça. Ele não julga pela caducidade da letra. E se nós, irmãos, pararmos para analisar que em Yahshua nós temos a nova aliança. Nós temos a nova aliança em Yahshua. Que nova aliança é essa, irmãos? O que é de novo na nova aliança? Na nova aliança, irmãos, o nosso verdadeiro descanso não está num dia, mas numa pessoa. E quando nós temos esse descanso na pessoa, irmãos, tipo assim, depois de 6 dias de trabalho, o Shabat era para mim descansar nele, aconteceu de eu ter que socorrer alguém numa emergência. Através do oferecimento dos nossos serviços que Yahweh nos dotou. Aí aquele Shabat era exatamente o dia do meu descanso. E eu não pude descansar porque eu tive que socorrer aquela pessoa. E eu sei que o meu corpo precisa descansar. Então o que eu posso fazer, irmão? Eu socorri aquela pessoa no Shabat, não descansei, que eu tinha que ter descansado, mas no próximo dia, irmãos, que o descanso estiver disponível para mim, que eu não tiver que socorrer ninguém, é nesse dia que eu vou descansar. É o dia que Yahweh pediu? Não, não é o dia que Yahweh pediu. Por exemplo, se eu socorri alguém, não descansei no Shabat, porque eu tive que socorrer alguém, então eu tenho que descansar no domingo. E se no domingo eu
tive que também socorrer alguém, eu tenho que descansar na segunda. Se o próximo dia, para que eu possa tirar o descanso que o meu corpo precisa, tem que ser no próximo dia disponível. Se eu não pude descansar no Shabat, porque eu tive que socorrer alguém, eu tenho que descansar no próximo dia disponível. E qual é o próximo dia disponível? É aquele que você não vai ter necessidade de socorrer alguém. Se no domingo eu já tiver alguma coisa agendada com alguém, alguma palavra aplicada com alguém para fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá ainda no domingo. Mas se na segunda-feira é o próximo dia que eu não tenho nada agendado com ninguém, que eu não preciso socorrer alguém, é nesse dia que eu tenho que descansar. Eu não devo esperar chegar o próximo Shabat, porque vai completar 15 dias sem descanso, se eu esperar a chegar o próximo Shabat. E no próximo Shabat pode acontecer uma emergência. Aí eu trabalhei 15 dias direto, irmãos. Então, quando você tem que socorrer alguém dentro do teu descanso, dentro do Shabat, você tem que folgar no próximo dia que tiver disponível, para que você não sobrecarregue o seu corpo e para que o trabalho não se transforme numa espécie de ídolo. Porque aqueles irmãos que não descansam, que não tiram tempo para descanso, o trabalho para eles é uma espécie de ídolo. O trabalho está no lugar de Al. E Al colocou o descanso do Shabat, irmãos, para nos mostrar que ele tem que ser o único a ser adorado. E Al tem que ser o nosso único ídolo. Não devemos ter outros ídolos diante de nós. Apenas Al dos exércitos. Então, se você que está vendo esse vídeo tem por costume de trabalhar sem parar, pare para pensar, irmãos, que o trabalho está sendo teu ídolo. E o trabalho não pode ser ídolo de ninguém. Nada pode ser ídolo. Entende? Então, quando no versículo 16, eu acho que é no 16, deixa eu ver aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Observe, irmãos, que os sábados aí está no plural. Isso inclui o sábado do círculo semanal, por isso que está no plural. O sábado do círculo semanal, porque no mês nós encontramos o Shabat em pelo menos 5 dias, 5 vezes. Quando tem sábado, quando tem mês de 5 Shabat, então já são 5 sábados. Por isso está no plural. E tinha também os sábados do ciclo cerimonial. Que sábado é esse, irmão, do ciclo cerimonial? Era quando acontecia a festa da Pessa, a festa da Páscoa. Por exemplo, Yahusha foi preso no madeiro, pelo que as escrituras nos mostram, foi pendurado no madeiro numa sexta-feira. Por isso tem um versículo na Bíblia que diz: grande era aquele Shabat, porque era um Shabat cerimonial, por ter sido comemorado a Pessa, a Páscoa, e o Shabat seguinte era o Shabat do ciclo semanal. Por isso as escrituras, se não me falha a memória, no livro de João, diz lá que grande era aquele Shabat, porque era um Shabat cerimonial que ia emendar com o Shabat do ciclo semanal. Então as escrituras afirmam que nós não podemos julgar as pessoas por causa de dias, por causa de festa, por causa de Shabat. Por quê? Olha a razão. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Mashiach. Tá vendo, irmãos? São sombras. Os sábados eram sombras de Yahusha. E Yahusha é o nosso descanso. E quando a gente entende essas coisas, é impossível, irmãos, a gente não sentir uma plena alegria, um gozo verdadeiro, um gozo de conhecimento, que quando a gente estava no sistema religioso que agora domina o mundo, a gente não tinha condições de saber. Porque quando Yahusha fala de Laodiceia, irmãos, Yahusha chama Laodiceia de pobre, cega e nua. E ele convida Laodiceia a comprar colírio para ungir os olhos. Então nós de Filadélfia, nós temos essa luz. Nós temos a revelação de Yahusha, porque Yahusha ceia conosco e nós também ceiamos com ele. Portanto, ele traz a sabedoria do que a gente precisa. E nós precisamos, meus irmãos, estar dentro da estrutura
do verdadeiro e do puro evangelho. Esse evangelho aí que Laodiceia prega, quem é Laodiceia? É todo o sistema religioso configurado em CNPJ, configurado entre papas, padres e pastores do sistema secular que a gente conhece. Nós, Yaldim, nós temos como nosso pastor Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é o nosso pastor, Yahshua Mashiach é o nosso mestre, é ele quem nos ensina. Esse amigo que vos fala, Yahweh me deu como título, ele pediu para que eu me apresentasse aqui como profeta dele. Ele me levantou e me escolheu como profeta dele. Como escolheu também o irmão Romilson como profeta dele também. E outros Yaldim que pregam a palavra de Yahweh e têm uma comunhão, uma devoção pessoal com o Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Porque a nossa comunhão, irmãos, é com o Yahweh dos exércitos e com o Yahshua Mashiach. E a nossa comunhão com o Yahweh é em nome de Yahshua Mashiach. A nossa comunhão com o Yahweh não é em nome de Jesus Cristo. Não é um nome latino, que Jesus Cristo é latino, e Yesu é latino, e Yeshua HaMashiach é aramaico, Dizer é inglês, mas a nossa comunhão com o Pai e com o Filho é na plataforma dos Yaldim, é na plataforma do nome verdadeiro, Yahweh dos exércitos, Yahshua Mashiach. Até porque a origem da nossa salvação e, portanto, da nossa comunhão, ela tem que estar no hebraico. Porque não há nenhum outro nome que importa para ser invocado, para sermos salvos, a não ser Yahshua Mashiach. João 4,22 diz que a salvação vem dos Yaldim. Na nossa Bíblia está judeu. Mas a salvação vem dos Yaldim. E vamos considerar o judeu. Qual é a língua que o judeu fala? O hebraico, irmãos. O hebraico. E nós temos que analisar no hebraico antigo, não no hebraico moderno. Porque se você for analisar no hebraico moderno, você não consegue achar Yahshua. Você não consegue achar Yahshua se for dentro do hebraico moderno, mas no hebraico antigo você acha. Que o hebraico moderno está cheio de sinais maçoréticos. Por isso, Benjamim Nataniel, fora de Israel, ele é anunciado como Benjamim Netanyahu, que não tem nada a ver com Nataniel. O nome do primeiro-ministro de Israel, que é conhecido como Israel, é Benjamim Netanyahu. Entende? Então toda a estrutura de Yahshua, da nossa comunhão com ele e com o Pai, tem que estar numa estrutura, irmãos, pura, limpa, sem blasfêmia. Por que eu falo isso, irmãos? Quando você vai buscar o conhecimento, e eu vou colocar isso aqui, eu vou abrir aqui, irmãos, e vou ver se eu consigo colocar para vocês o que eu estou falando aqui. Ver se eu boto aqui para vocês entenderem. Eu vou ver se eu coloco aqui agora aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Eu sempre procuro trazer, meus irmãos, dentro de um contexto, aquilo que eu falo aqui, para que não tenha dúvida. Então, irmãos, olha só. Dentro do latim, vindo para o português, Iesu é Jesus no latim, tá? Iesu é Jesus no latim, que dá aqui o Jesus no português. Quando você vai fazer aqui um entendimento, porque se você for parar para analisar, Matitial, conhecido como Mateus 24,15, e Yahshua fala, quando vocês vê o abominável da desolação, quem lê, entenda. E o que a gente tem que entender nessa leitura do abominável da desolação? Preste atenção.
Olha o que vai aparecer lá, ó. Esse, tá vendo? Esse porco. O nome Jesus, irmãos, é o abominável da desolação. É ele o porco de Roma, porque foi Roma que trouxe esse Jesus para a humanidade. Entendeu, irmão? Foi Roma que trouxe. E quando você pega, faz a leitura aqui, ó, vamos lá, em Matitial, que é conhecido também como Mateus, 24:15. Matitial 24:15. Matitial 24:15. Presta atenção, irmão. Quando, pois, virdes, ou seja, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui está Daniel, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. O que é necessário, irmãos, a gente entender do abominável da desolação? O que é necessário, irmãos, a gente entender? Olha só, irmãos. Aqui, no nome Yahshua, tá vendo? Aqui é o nome Yahshua, é o nome do nosso Salvador. Yahshua. Se você for procurar no hebraico, o que significa Shá no hebraico? Significa salvação, irmãos. Shá significa salvação. Porque o mandamento do Shabat tem esse nome, Shabat. Por que Satanás, no lugar do Shabat, ele colocou sábado? Por que ele colocou sábado? Porque a palavra sábado não tem o significado de salvação. Agora, na palavra Shabat, que é a palavra Shabat, irmãos, Shabat se escreve, eu não tenho ela aqui, depois eu vou até botar, vou ver se eu consigo botar aqui Shabat. A palavra Shabat, ela começa com isso aqui, ó. Aí essas 3 letras aqui significa salvação. Por que apontava? Por que aponta para Yahshua? Por que o descanso do Shabat aponta para Yahshua? Porque Yahshua é o Salvador. Na palavra Shabat tem a palavra salvação. Porque Shá no hebraico é salvação, irmãos. Assim como aqui, ó. Assim como aqui, ó. E esse, tá vendo? Esse. Vou botar agora o E de novo. Esse Jesus. Esse Jesus é o quê? O que esse Jesus é? É o abominável da desolação, irmão. Que a Igreja Católica trouxe e as igrejas evangélicas abraçaram. Essa que é a realidade dos fatos. Olha só. Vocês não estão vendo aqui escrito Jesus? Olha o que vai aparecer aqui, irmão. Eu estou trazendo a tradução do latim para o português aqui do Brasil. Olha o que vai aparecer. Olha aqui. Ó. Esse porco. Jesus, irmãos, é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Que quando a gente faz a leitura de Matitial 24:15, olha só, quando vir depois que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que a gente está lendo aqui como Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Ou seja, o que a gente tem que entender, irmãos? A gente tem que entender o quê? O significado do nome, irmãos. Quando a gente pega para ler o significado do nome Yahshua, a gente pega, lendo da direita para a esquerda, é salvação de Yah. Salvação de Yah, lendo da esquerda para a direita. Agora, lendo da direita para a esquerda, é Yah, é salvação de Yah. Lendo normal, igual a gente lê em português, Yah salva. Por isso, irmãos, esse nome é o nome que traz a salvação. Esse nome, irmãos, é o nome que tem que ser invocado para que sejamos salvos. E se eu fosse Satã, eu iria fazer o que ele fez. Ele trouxe vários nomes, eu falei que só 4, mas tem vários, irmãos. Porque se procurar Jesus no alemão, vai aparecer com outro nome, com outra pronúncia. Com outra pronúncia, irmãos.
Entendeu? Você pode transliterar. E Yahshua, lá no hebraico, não se escreve com esses mesmos caracteres que está aqui. É com outro caractere, é com o caractere de lá do hebraico. Mas a pronúncia se continua mantendo a mesma. Por exemplo, o meu nome Paulo. Paulo, P-A-U-L-O. Paulo no documento. Como profeta eu sou Shaul. Lá no meu documento, você vai ter essas letras. Mas você acha lá que nas letras hebraicas vai ser a mesma letra, irmão? Uma vez que a letra hebraica é completamente diferente das letras do português. Dos caracteres portugueses não são iguais. Nem o português é igual o caractere do hebraico, nem o caractere do hebraico é igual ao do português. Mas a pronúncia vai continuar mesmo, irmãos. Quando eles transliterarem o meu nome para o hebraico, eles vão pegar as letras que equivalem ao número, que equivale à letra P, vão botar nas letras dele. A letra que vale a letra A, vão botar na letra deles. Na hora que eles forem fazer a leitura, irmãos, a pronúncia não vai mudar. Pode ter apenas um sotaque diferente, mas a pronúncia é a mesma. Por exemplo, quando o anunciante das Olimpíadas de 2016 anunciou o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016, ele anunciou da seguinte forma. Cidades, ele falou lá na linguagem dele, aí falou o nome da cidade. Rio de Janeiro! Não deu para entender que era Rio de Janeiro? Dentro do sotaque dele, irmãos. Ele falou Rio de Janeiro! Perdeu? Perdeu, irmãos, o sotaque. E você pode observar, irmãos, que nome de cidade nenhuma você vê traduzido por aí. Os nomes da cidade, irmãos, vêm com seus nomes, com seus próprios nomes. Essa que é a realidade. Por exemplo, no Nova York, lá no inglês, Nova York, lá no inglês, N-I-W, que parece que é New. Aí o York, Nova York, já é com Y. Aqui, se a gente escrever, pode transliterar e escrever até com I. Mas a cidade de Nova York, irmãos, ela é lida no mundo inteiro do jeito que a gente conhece. A Inglaterra, ela é lida no mundo inteiro do jeito que a gente conhece. O nome nem sequer se transliterou. O nome continua mantido. O nome de todas as cidades, irmãos, ele é mantido no mundo inteiro. Porque é nome próprio. Por que eles cuidaram em mudar o nome de Yahshua? Para botar o Jesus de Roma. Considerando a profecia de Daniel 8, irmãos, lá diz que eles iriam tirar o sacrifício contínuo e botar o sacrifício abominável. Colocar o abominável da desolação. E o abominável da desolação, meu irmão, me desculpe se você achar ruim, mas não tem problema não. Eu não estou aqui para agradar você. Estou aqui para pregar o evangelho de Yahweh e Yahshua. A verdade que você precisa entender. O abominável da desolação que fala lá em Matitiel 24:15, irmãos, é esse Jesus que você conhece. É esse Jesus que Roma, papal e imperial trouxe para nós. E eu não posso esconder de falar a verdade para vocês. De jeito algum. Não posso, irmãos, esconder. Entendeu? Não posso esconder de trazer essa verdade para vocês, porque é uma verdade, irmãos, absoluta. E uma vez que só existe um único nome a ser invocado, no qual importa que sejamos salvos, é o nome de Yahweh dos Exércitos, que está em Yahshua Mashiach. E Yahweh dos Exércitos, irmãos, é o que nos salva, através de seu filho, Yahshua. Por isso, o Pai tem um nome no Filho. E por que o Filho não tem um nome no Pai? Por que o Filho não tem o nome no Pai? Yahweh é único. Yahweh é um. Não tem o nome dele como soberano do universo, como majestade maior do universo. Não pode ser misturado com nenhum outro nome, como a majestade do universo. Por isso o nome Yahshua
aparece primeiro. A gente não tem que ler Shá-Ial, não. Não é Shá-Ial, é Yahusha. Porque o nome do Pai tem que vir em primeiro lugar. Porque é o nome que está acima de todo nome. E o nome do Pai, irmão, está acima até do nome Yahusha. Está acima do nome Yahusha. Porque o nome Yahusha é o nome do Filho. Mas o nome do Pai, ele é sozinho. Ial dos exércitos. Não tem nenhum outro nome com ele. E quando as pessoas, irmãos, elas colocam vários nomes para Ial, isso é coisa de satanista. Isso é coisa do satanismo. Ial não é o mesmo que Adonai, não sei o que lá, Rafá, El Shaddai. Nada disso. Tudo isso é nome de blasfêmia. Apocalipse 17:3. A besta está cheia de nome de blasfêmia. Jeová, El Shaddai, Adonai. Tudo isso, irmãos, tudo isso é nome de blasfêmia que a besta carrega. Apocalipse 17:3. Ial é um e só tem um único nome. Ial não tem dois nomes. Porque, aliás, nem nós temos dois nomes. Nós só temos um nome, que se a gente tiver dois nomes, configura falsidade ideológica. Nem nós temos dois nomes. Eu sou Paulo Nazareno Madalena no meu documento, em qualquer lugar do mundo que eu for. Como profeta, eu sou Shaul Netzerim Madagalena. E é só um nome. Eu não tenho dois nomes como profeta. Como profeta, eu só tenho um nome só, irmãos. Shaul Netzerim Madagalena. Porque logo quando Ial se revelou e mostrou que eu sou profeta dele, ele também mudou o meu nome, assim como ele mudou o nome de Jacó. Jacó, provavelmente, se tivesse os documentos que tem hoje, o nome dele nos documentos não iria mudar. Porque tem a lei do país. Eu não posso chegar e mudar o meu nome nos documentos. Mas no meu ministério como profeta, eu não me apresento como Paulo Nazareno Madalena. Eu me apresento como Shaul Netzerim Madagalena. Entende, irmãos? E nós que estamos na estrutura de Ial e Yahusha, as coisas se revelam para nós. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahusha, o Mashiach. Assim seja.